Oi gente, eu sou Fernanda Novaes e esse é o Moça, Você é Cinéfila? Lembra quando Darth Vader surgiu pela primeira vez na tela, já mostrando para o público que ele seria o vilão mais amado do cinema? Impossível não associar a cena com o famoso Star Wars, Indiana Jones, Poderoso Chefão, Harry Potter, De Volta para o Futuro, Rocky. Para quem já assistiu um desses filmes sabe que é quase impossível não se lembrar das suas trilhas marcantes, não é mesmo? O impacto que a imagem pode causar no público é algo importante para a construção de um filme, mas muitas vezes a trilha sonora se torna um recurso narrativo que utilizam para contar a história. Hoje em dia a gente tem essa possibilidade de captar o áudio junto com a imagem, modificar o quanto quiser, deixar do jeitinho que a gente pensou e assim podendo aproveitar de outros tantos recursos para criar o sentido do filme. Mas em muitos filmes usam a trilha sonora para explicar certas coisas ou passar uma sensação específica que talvez só com o personagem dialogando não daria o mesmo efeito. Olha só essa montagem que fizeram colocando a música tema da série Friends em alguns momentos de Star Wars e como o trailer passa a transmitir algo totalmente diferente do que o filme realmente é. Existem vários vídeos com essa montagem no YouTube, é muito engraçado. O cinema nunca foi não sonoro, o cinema foi mudo, ou seja, totalmente privado de fala. Então o cinema não se tornou sonoro, ele se tornou falado. Desde os primeiros filmes sempre existiu a presença de intervenções sonoras, seja ao vivo com o uso de acompanhamento musical realizado por um pianista, um improvisador, ou às vezes por uma pequena orquestra, ou na forma gravada com a junção do fonógrafo com o cinematógrafo. O cinema e a música têm tanta coisa em comum que tem muitos diretores de cinema que já dirigiram videoclipes e muitos diretores de videoclipe que já dirigiram filmes. A música Chloroform, do Fênix, foi dirigido por Sofia Coppola. A música Here With Me, do The Killers, foi dirigido por Tim Burton. A música Suburbs, do Arcade Fire, foi dirigido por Spike Jonze. A indústria cinematográfica com a fonográfica sempre caminharam lado a lado. Tem ator que vira cantor e tem cantor que vira ator. A trilha sonora composta por músicas incidentais, que são as músicas feitas especialmente para os filmes. Nos anos 70, John Williams já era conhecido por trabalhos como Inferno na Torre e Um Violinista no Telhado, por qual ganhou o primeiro Oscar, mas foi Tubarão que redefiniu o cinema. O compositor criou uma trilha sonora memorável que começa a partir dos batimentos do coração e evolui para o ataque do animal que protagoniza a história. 3 exemplos de como a música pode intensificar um efeito que o diretor quer causar no público você encontra nos filmes. Curtindo a Vida Doidado, onde Ferris dubla a canção Twist and Shout em meio a um desfile. Também tem a música Perfect Day, do Lou Reed, no filme Transporting Sem Limites. Just a perfect day. E no filme da
Bridget Jones a música All By Myself, do James O'Neill. Essas músicas tão bem encaixadas nessas cenas, talvez a sensação não seria a mesma. Talvez não causaria esse impacto para tornar um filme ou uma cena clássica. A música acaba revelando muito do que o filme se trata, até mesmo por conta das suas letras. Quem já assistiu Donnie Darko, por exemplo? Para quem não conhece, Donnie Darko, que quem faz é o Jake Gyllenhaal, é o nosso personagem principal do filme que leva o mesmo nome. Um adolescente incomum, problemático e que possui indícios de esquizofrenia. Certo dia, o Donnie acorda com uma voz estranha lhe chamando. Ele encontra Frank, uma pessoa com fantasia de coelho, um tanto quanto macabra, que vai acompanhar o protagonista durante várias partes do filme. O coelho alerta Donnie sobre o fim do mundo, que vai acontecer em 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos. Esse filme utiliza músicas de bandas como Duran Duran e Tears of Fears, e também utiliza músicas incidentais. A pergunta é: qual o propósito de usar esse tipo de música no filme? Além de dar um clima melancólico para o filme com as músicas que foram feitas especialmente para ele, as músicas pop vão atuar mais como um meio de ambientar a época em que se é passada a história. A música pop exerce uma série de outras funções no universo cinematográfico, tanto na produção de sentido de um filme ao endereçá-lo a um público específico e que a usa para estabelecer um gosto cultural determinado, quanto como elemento fundamental para a própria narrativa fílmica, desempenhando ações, caracterizando personagens ou compondo climas como qualquer outro tipo de música. O personagem do filme Baby Driver é um ótimo exemplo de como a música acaba caracterizando o personagem. Segundo J. de Moraes, existem 3 modos dominantes de se ouvir música. São eles: físico, emocional e intelectual. O autor destaca como a primeira uma maneira de ouvir com o corpo, ou seja, é sentir a vibração da sonoridade, é misturar o pulsar do som com as batidas do coração, é quase não pensar. Como um budista que entra em transe com os sons dos sinos e gongos, ou até mesmo um jovem que nesse estágio de escuta sente o impulso do ato de dançar numa balada, por exemplo. No segundo modo, o autor aponta um ouvir emotivamente. Uma maneira de ouvir que sai da sensação bruta e entra no campo dos sentimentos, da emoção. Nessa segunda forma entram os adjetivos, como música triste ou música alegre, por exemplo. Pode-se dizer que é uma tentativa de ouvir o mundo interior através da música. Este modo de escuta é muito utilizado no cinema e na TV para criar o famoso clima ambiental. No terceiro modo, ocorre um ouvir intelectualmente, onde a estrutura musical é colocada em destaque. A música ela é pensada como linguagem. No primeiro nível, o físico, podemos destacar as propriedades básicas para a percepção do som, que são altura, duração, timbre, intensidade. Estes componentes se caracterizam e se mostram como qualidades sensoriais, portanto, é matéria-prima da linguagem sonora. É a materialidade da música que entra em contato com o corpo. Podemos perceber claramente essa dominância, por exemplo, na trilha composta por Philip Glass para a trilogia Koyaanisqatsi, de 1983, Powakatski, de 1988 e Nokoyatski, de 2002. Realizada pelo diretor Godfrey Reggio, estes exemplos, ainda que não sejam filmes narrativos, constituem signos e esclarecem como o compositor e o diretor conseguem envolver o espectador com a plasticidade da fusão de som e imagem, dominando ao máximo a necessidade de atribuição de sentido e deixando o espectador absorvido pela sensação, pelo quase não pensar. O segundo nível que encontramos na música é aquele que está conectado a um acontecimento que se mostra na imagem. Prevalece a melodia do som e seu caráter citacional, ou seja, como geralmente trabalhado como fundo musical que contextualiza a diegese, ou seja, tudo o que está se passando no quadro naquele momento. Este nível se apresenta em praticamente todos os filmes, sobretudo em filmes melodramáticos devido ao fato de ser eficiente no encadeamento de planos e sequências e na constituição da atmosfera de ação. O terceiro nível, que possui um caráter mais simbólico e intelectual, constitui-se da ocorrência do chamado leitmotiv,
que em português seria motivo condutor. E é uma técnica de composição introduzida por Richard Wagner nas suas óperas, onde um ou mais temas se repetem sempre que se encena uma passagem na ópera relacionada a algum personagem ou uma ideia. Um exemplo disso é o que foi criado para o filme Tubarão, de Steven Spielberg, onde a música funciona de tal forma que a presença do animal personagem na cena é totalmente dispensável. Em Os Pássaros, de Alfred Hitchcock, por exemplo, foram utilizados sons de violino para reproduzir o som emitido pelas aves. Os filmes podem usar as músicas como elemento narrativo de duas maneiras: elemento climático ou foco da ação. Os filmes que a utilizam como foco de ação são os musicais ou produções que trazem a música como temática. A música articula o drama e, nesse caso, o enredo, a ação e toda a narrativa estão subordinados a ela, sendo que o espetáculo está sempre em primeiro lugar e a relação da música com as imagens é indissociável. Os filmes que trazem a música como foco da ação não precisam justificar a sua presença. O próprio ambiente musical criado permite que a música esteja presente a qualquer hora, a qualquer lugar e sem precisar de explicação nenhuma. Já nos filmes nos quais a música funciona como elemento climático, ela pode desempenhar uma gama de funções, desde a criação e composição da ambientação do filme, até redundando ou intensificando o clima, caracterizando ou desempenhando o papel de personagens, cenários e épocas e até mesmo estabelecendo o ritmo da edição. A música auxilia na construção de cenas líricas, épicas e dramáticas. Tem cenas memoráveis nas quais imagem e som se complementam, trabalhando juntas e dando um outro sentido à narrativa. A música é um dos recursos mais poderosos e ambíguos da linguagem cinematográfica, exercendo uma série de funções que operam diretamente na narrativa fílmica, influenciando o modo como apreciamos filmes. A percepção do papel das músicas no cinema está diretamente relacionada ao posicionamento delas na narrativa. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos que gostam desse tema. E qualquer coisa que quiserem falar, pode deixar nos comentários que eu respondo. Até a próxima!